Boa noite, galera legal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Alan. Hoje estaremos aí com instalações elétricas industriais. Uma matéria de suma importância aí para quem está querendo atuar na indústria na parte de instalação e manutenção elétrica industrial. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as atividades.
Pessoal, sem mais demoras, está iniciando aí as atividades aí, sejam todos bem-vindos novamente aí. Então, nós temos aí, ó, a turma de Naviraí aí com instalação de elétricos industriais. Aqui, basicamente, nós vamos estar trabalhando hoje aí já com o aprendizado aí, né, sobre algumas questões relativas à parte de industrial. Aqui, vocês terão aí uma situação de aprendizagem onde você vai aprender alguns componentes aí elétricos aí da parte de circuito de força e circuito de comando que nós chamamos. E aí o professor Alan vai estar explicando aí passo a passo para vocês e está auxiliando no desenvolvimento da situação de aprendizagem. Nós temos duas situações de aprendizagem, tá bom? Na primeira situação de aprendizado, você vai fazer uma descrição desse sistema de partida direta que nós chamamos, o motor gira apenas em um sentido. Vocês vão aprender aí alguns componentes, o professor Alan já vai começar a explicar para vocês. Então, basicamente aí, ó, nós temos um circuito elétrico que nós chamamos de comando. O circuito de comando tem uma corrente menor, ok? É utilizado para fazer acionamento aí, botoeira liga, botoeira desliga, bobina do contador, sinalização, sinalização luminosa, sonora, né, dispositivo de proteção e assim sucessivamente. Então, vou explicar alguns componentes aqui para vocês. Então, aqui nós temos aqui um fusível de AZ, que é utilizado aí com proteção do circuito elétrico. Ele protege o circuito contra um curto-circuito e uma possível sobrecarga. Mas esses fusíveis aí, eles já estão entrando meio que em desuso e está sendo utilizado, substituído por uma tecnologia melhor, que é o disjuntor. O disjuntor fechou o curto-circuito, ele vai desarmar e aí, você verificando o que que aconteceu aí, o que que ocasionou esse circuito, curto-circuito aí, você faz a verificação e religa o disjuntor. Fusível de A0, não. Fusível de A0 fechou o curto, ele rompe o elo fusível, aí você tem que comprar outro, entendeu? Mas, via de regra, esse aí é o símbolo do fusível de A0. Aí você vai ver que nós temos fusível aqui na ponta, aqui, a parte superior e a parte inferior. Aqui logo abaixo nós temos aí o contato 9596. Você nota que esse contato é fechado, ó. Aqui ele é um contato do nosso relé de sobrecarga ou relé térmico. Esse relé de sobrecarga ou relé térmico, ele é utilizado na indústria aí, certo? Para proteger o motor elétrico contra uma possível sobrecarga, certo? Do motor. Por exemplo, quebrou um rolamento dianteiro, o motor elétrico ele tem rolamento dianteiro e traseiro. Quebrou um rolamento aí, vai subir a corrente gradativamente e vai desarmar o relé térmico, protegendo assim o motor elétrico, ok? Esse relé térmico também é conhecido como relé de sobrecarga. Aí ele tem os contatos 95, 96 fechado e contato 97, 98 aberto, ok? Aqui ele tem uma regulagem da corrente elétrica aqui na frente. Aqui são botões aqui que você utiliza para fazer uma simulação de desarme do relé térmico, ver se ele está funcionando. E aqui você tem um rearme automático ou manual. Manual é a melhor opção que você deixa, que é essa parte aqui do lado de fora. Por quê? Por causa do seguinte, se o operador, ele não entende, não. Ele entende que tem que funcionar a máquina. Então, na hora que a máquina desarma, desliga sozinha, o que que ele faz? Ele tenta ligar, não vai ligar, até o relé térmico voltar ao seu contato na posição normal. Se aqui estiver fechado, ele vai poder ligar novamente. Se aqui estiver para cima, certo? Que é a parte manual, o que acontece? Vai ter que chamar o eletricista, o técnico eletromecânico, para ir lá e fazer a verificação aí o que está acontecendo. Então, por exemplo, ele identifica que tem um rolamento danificado num motor elétrico, ok? Então, esse é o nosso relé térmico ou relé de sobrecarga. Esse aqui é o contato 95, 96 dele fechado. Nós chamamos normalmente fechado.
Logo abaixo aqui, nós temos uma botoeira que ela está identificada como S0, é conhecida como B0. É uma botoeira na cor vermelha, né, utilizada para desligar o nosso circuito. Então, a função dessa botoeira é de desligar o circuito. Mas você imagina que também antes dessa botoeira, tem aqui uma botoeira vermelha também maior, que nós chamamos de botoeira tipo cogumelo, utilizado como botoeira de emergência. Aconteceu qualquer emergência lá na linha de produção, aí, né, qualquer pessoa pode ir lá acionar a botoeira de emergência, que ela vai fazer o acionamento, ela trava e para você destravar ela no sentido horário. Então, essa aqui é a botoeira desliga e logo abaixo dessa botoeira desliga, nós temos outra botoeira. Essa botoeira aqui é a botoeira liga. Botoeira liga, ela é na cor verde. E aí, aqui você pode notar que é um contato aberto, com a terminação 3 e 4. 3 e 4, pressionou aqui, ele fecha para ligar o circuito. Quando tem terminação 3 e 4, o contato é aberto. Por exemplo, tem 13 e 14 aqui, que é um contato aberto, tá vendo? Terminou 3 e 4. Aqui é o nosso contato de selo ou retenção. Como é que ele funciona? Pressionou aqui, corrente vai passar, ligou o K1. Ligou o K1, fecha esse contato de K1 e a corrente passa por aqui, ó. Entenderam? Né? Essa é a bobina do nosso contator, identificado pela letra A e o número 1, A1 e A2. Quando é corrente alternada, por exemplo, a gente coloca aqui fase neutra, e quando é corrente contínua, que seria positivo e negativo. Positivo geralmente identificado pela cor vermelha e o negativo identificado pela cor preta, ok? Aqui ao lado nós temos um contador tripolar, tá vendo aí o formatinho dele? Então esse aqui é o símbolo do nosso contador tripolar, certinho? Então, já aqui auxiliando no desenvolvimento da nossa situação de aprendizagem, temos as questões. Aí na primeira questão pergunta: quantos dispositivos possuem o comando elétrico representado pela letra A? Porque aqui nós temos a bobina do contador. Ó. A bobina do contador é identificada por A1 e A2. Quantos dispositivos que eu tenho? Só um, né? Dando continuidade. Qual é o primeiro componente aí que está identificado neste comando elétrico? É o nosso relé térmico. Ó. Então, dentro do sublinhado aqui é o relé térmico, contato auxiliar do relé térmico, que é fechado. Então, é o relé térmico. Tá aqui, ó. Seguindo a sequência, qual o segundo dispositivo identificado no nosso comando? É a botoeira desliga B0 na cor vermelha. Então, daqui, ó, B0 na cor vermelha. Botoeira desliga, ok? A função dela é desligar todo o nosso circuito, ok? Daqui para baixo tudo desliga. O número representado por 95 e 96, o que são? Contatos normalmente fechados do relé térmico. Vamos lá, voltar lá? Então, aqui, ó, tá vendo? Contato normalmente fechado do nosso relé térmico ou relé de sobrecarga, ok? Qual é o terceiro dispositivo identificado neste comando? O terceiro dispositivo é a nossa botoeira liga, B1, na cor verde. Botoeira liga, B1 na cor verde. Tá vendo aqui? Eu coloquei o símbolo da botoeira liga aí, né? Cor verde. Qual é a função desse terceiro dispositivo, né, no circuito? É de ligar o circuito, né? Ver se não é ela, vai passar a corrente elétrica e vai ligar a nossa bobina, ligando aí, né, o nosso motor elétrico. Qual é a função desse... Ah, já foi, é. Quais são os sinais
que representa o contato normalmente fechado. Normalmente fechado são 1 e 2, tá vendo? Ó? 1 e 2. Quando termina com 1 e 2, é um contato normalmente fechado. Aí, aqui. Qual o quarto dispositivo identificado aí no nosso comando elétrico? É o que nós falamos, que é a bobina do contator, ok? Que é essa parte aqui, tá vendo que coloquei? É a bobina do contator. Aí nós temos a um e a 2 ou geralmente a um e a 2 aqui embaixo, tá bom? Então, a um e a 2 aí após energizar é ligar, tá, gente? A bobina do contator K1, que contato que garante o pleno funcionamento desse dispositivo. É o fusível, é o contato de selo, ok? Contato de selo, tá vendo aqui, ó, 13 e 14, contato de selo. Logo abaixo aqui, nós temos aqui, ó, qual o sexto dispositivo identificado neste comando elétrico? Fusível de azete. Fusível de azete utilizado para proteger o circuito contra possível curto-circuito e uma possível sobrecarga, ok? Na nossa questão 2, pede para identificar aqui, certo? Os nossos componentes da nossa partida. Então, vou aumentar aqui para vocês, tá? Então, nós temos aqui, esses são os fusíveis de azete. Esse é o contator tripolar. Esse aqui é o relé térmico, ou relé de sobrecarga. Esse é o motor trifase. Essas são as botoeiras liga e desliga. Botoeira liga na verde, botoeira desliga na vermelha. Ok? Dando continuidade, ele pede para fazer uma ligação no motor de 6 pontas em triângulo. Então a gente pega aqui a ponta um, emenda com a ponta 6, passa a fita isolante. 2 com a 4, emenda o 2 com a 4, passa a fita. E 3 com 5, passa a fita isolante. E liga a ponta um, 2, 3 nas fases R, S, T. Essa é uma ligação triângulo, ok? Por exemplo, você liga esse motor lá no estado de São Paulo, aí você faria essa ligação. Se o seu motor é 220/380, você faria essa ligação. Agora, quando você vai ligar esse motor no estado de Goiás, faz uma ligação em estrela, porque no estado de Goiás a ligação aqui, né, a nossa tensão elétrica trifásica é de 380 volts, 380 volts. E aqui pede para colocar o posicionamento das fases do motor. Então nós temos R, S e T. Pessoal, e se eu inverter as fases, dá algum problema? Vai acontecer o seguinte, quando você inverte as fases, inverte o sentido de rotação do motor. Por isso que também que nós temos um sistema de partida chamado partida direta com reversão. Ok? Então, se liga que agora é a hora da revisão. Hoje passamos aí, né? Estamos passando a parte da partidinha direta, né? Nós temos aqui o comando elétrico. O professor Alain está passando alguns componentes para vocês, como relé térmico de sobrecarga, botoeira desliga, botoeira liga, contator tripolar, ok? Dando continuidade, nós temos as questões. Aí o professor Alain vai deixar um tempinho para você aí tá tirando sua fotinha, desenvolvendo o projeto e mandando o professor Alain fazendo a correção. Lembrando que essa aí é a situação de aprendizagem um, atividade um, ok? Veio um pouquinho de água.
Dando continuidade à nossa revisão agora da letra I até a letra N. Dando continuidade aí, ó. Questão 2, né? Vou ampliar aqui para vocês. Então, dando continuidade aqui, ó, galera, legal. A ligação triângulo. Bem ampliar aqui para vocês. Lembrando que esse é um motor de 12 pontas, ou motor de 6 pontas, né? Certo? 220, 380 volts. Continuidade. Agora ligação estrela.
E finalizando aqui o posicionamento das fases no motor de 6 pontos. Agora, partindo para a atividade 2, nós temos aqui, ó, os sistemas de partida e também uma lista de material e preenchimento da APR. O que é a APR? A APR nós falamos que é a análise preliminar de risco. Então, primeiramente aqui, ó, nós temos círculo de força e de comando. Comando vocês já estão acostumados. Agora aqui o força. Força é por onde passa o maior valor de corrente para fazer o acionamento do motor elétrico. Então, nós temos aqui, por exemplo, as fases A, B, C ou R, S, T. Aqui você tem um contator K1, K2, relé térmico e um motor trifásico. Esse motor girar nos dois sentidos, tanto para a direita como para a esquerda, que vai chegar a fase A, B, C, depois vai sair esse contator e vai chegar a fase A, está com a C, a B com a B e a C com a A. Tá vendo? Aqui no funcionamento do nosso comando elétrico, por exemplo, você tem a botoeira desliga, botoeira liga, fusível de A zero de relé térmico. Pressionou a botoeira liga, a corrente vai passar por aqui, vai acionar o contator K1, fechar aqui, abrir este contato de segurança ou intertravamento. Ou seja, aqui não liga. Querendo que esse motor gire em outro sentido, você pressiona B0, botoeira desliga, pressiona aqui a botoeira liga 2, que é o S2, corrente vai passar por aqui, vai ligar o contator, fechar o contato de selo, ok? Esse é o nosso sistema partida direta com reversão. Mas aí, nessa atividade, pede para você fazer uma lista de material. Então, esse é o nosso motor, tá vendo? Está sendo ligado, no caso, no estado de Goiás. Aí eu coloquei essa lista aí, por quê? Essa simbologia, porque tem algumas marcas, né? Alguns fabricantes de motores que colocam a identificação por letras e não por números, tá bom? Então, aqui logo abaixo nós temos a APR, que é a análise preliminar de risco. Aí nós temos etapa, risco e controle. Na etapa nós temos a montagem, no risco, perímetro do manuseio das ferramentas e materiais, choque elétrico e controle de utilização de EPI, que são óculos de segurança, calçado de segurança, e utilização de EPC, que são cone, fita zebrada ou escada e placa de sinalização. Então, se você está participando da aula hoje, essa aí é a nossa atividade, fazer a lista de material e tá também, né, desenvolvendo aí uma APR, que é a análise preliminar de risco. Primeiramente, fizemos aí, né, da nossa partidinha direta, com reversão. Se é o seu caso, tire a fotinha, desenvolva seu projeto e envia para o professor Alan estar realizando a correção. Lembrando que essa é a atividade 2. Atividade 2. Dando continuidade aqui, ó, nós temos, ó, partida estrela triângulo. Essa partida estrela triângulo é utilizada aí para reduzir a corrente de partida no motor ou, né, a corrente de pico que nós chamamos. Aqui nós utilizamos 3 contatores, relé térmico, motor elétrico, né? Temos as botoeiras liga, desliga, temporizador on delay, que é apenas no tempo, e temos também lâmpadas de sinalização. No caso, a gente utiliza lâmpada verde da cor, né? Cor verde LED, né? Ok?
Primeiramente vai entrar K1 e K3, vai contar um tempo, sai K3 e fica K1 e K2. Também aqui pede a lista de material e a APR, que é a análise preliminar de risco. Na nossa lista de material, nós temos 3 contadores, um relé térmico, uma botoeira desliga na cor vermelha, uma botoeira liga na cor verde, temporizador, um delay, lâmpada de sinalização, ok? E a nossa PR, que envolve etapa, risco e controle. Na etapa, temos aí a montagem, instalação, risco de ferimento de materiais e ferramentas, né? Choque elétrico, controle, utilizar EPI, equipamento de proteção individual, e EPC, que é equipamento de proteção coletivo. O professor Alan vai dar um tempinho para você ir tirar a sua foto, dar um print screen aí, para enviar a atividade, ok? Dando continuidade em nossas atividades, nosso sistema de partida nós chamamos que é compensadora, partida compensadora, tá? A partida compensadora também é um sistema de partida para reduzir a corrente de pico ou corrente de partida e é utilizada aí no caso um autotransformador, onde auxilia aí o motor na partida, podendo partir o motor com carga. No caso aqui também temos 3 contadores, autotransformador, motor trifásico, relé térmico, botoeiras liga, desliga, sinalização e temporizador on delay, ok? Então, aqui vai entrar primeiro K2 e K3 aqui, certo? Mais segurança entra K3 e depois K2. Manda a tensão reduzida aqui para o motor, aproximadamente de 5 a 10 segundos. Vai utilizar o temporizador, contar o tempo. Sai K2, sai K3 e liga aqui o K1, que é a tensão direta aí no nosso motor elétrico, ok? E aqui nós temos nossa lista de material e APR. Lista de material, 3 contadores, um relé térmico, uma botoeira desliga vermelha, uma liga verde, temporizador, um delay, autotransformador, lâmpada de sinalização LED na cor verde. Então, está participando da aula hoje, essa situação de aprendizagem 2, de atividade 2, para vocês enviar para o professor Alain fazer a correção, tá ok? Então, aguardar alguns minutinhos para vocês tirar a fotinha aí.
Então, dando continuidade aqui nas atividades, já deu tempo de passar a fotinho, né? Esse aqui é um sistema de partida que nós chamamos de. Depois eu vou colocar uma fotinha aqui do equipamento atualizado, tá, pessoal? Isso aqui nós chamamos de frenagem por injeção de corrente contínua. O nosso motor elétrico, ele é corrente alternada. Aí o que que a gente faz? Paralelo aqui ao sistema de partida, nós colocamos um transformador, um contator e uma ponte retificadora. Então a corrente alternada vem aqui, por exemplo, reduz aqui a tensão para 24 volts, vai alimentar essa ponte retificadora, vai ligar o K3, vai jogar positivo e negativo aqui, travando literalmente o nosso motor. Por quê? Porque tem determinadas máquinas e equipamentos que trabalham com esse sistema de frenagem. Um exemplo é o torneiro mecânico, né? O torneiro, o que que ele faz? Ele pega, né? E tem que utilizar lá, por exemplo, uma base roscada lá, fazer um parafuso e tal, né? Aí, no caso, ele tem que parar exatamente naquele local lá, quando ele pressionar o botão desliga, ok? Quando você desliga o motor, normalmente a gente fala que ele fica em inércia, ou seja, ele vai desligar, vai estar sem energia, mas ele continua girando, entendeu? Até ele parar, né, na posição inicial lá, ok? Certo? Mas neste caso aí, nessa máquina, ele tem que parar exatamente no local que o operador pediu para parar. Aí o que que faz? Utiliza esse sistema de partida direta com o sistema de frenagem, né? Aí nós, hoje em dia, trabalhamos com um sistema chamado aí, com a tecnologia mais avançada, que é o motofreio. Imagine que essa parte aqui todinha vai na caixa de terminal e você só faz uma partidinha direta para o seu motor, ok? Isso aqui é uma parte bem pequenininha que vai dentro da caixa de terminal. E aí você faz a ligação, beleza? Então, esse aqui é o nosso circuito de força, aqui é o circuito de comando. Nós temos aqui as botoeiras liga e botoeira desliga, beleza? Certo? E aí, neste caso também, nós vamos ter aí, no caso, três contatores, relé térmico, transformador, né? Ponte retificadora e o nosso motor trifásico, tá bom? Também aqui você tem que preencher a lista de material, tá vendo? Três contatores, um relé térmico, botoeira desliga, botoeira liga. E aqui nós temos o preenchimento da PR que não muda, tá bom? Que envolve etapa, risco e controle. Então, se você está participando da aula hoje, está assistindo essa aula gravada, essa aqui é a nossa situação de aprendizagem 2, onde o professor Alan passa um pouco de teoria, né, de conteúdo e vai direto também na fonte da nossa solução das atividades. Então, se liga que agora é a hora da revisão. Aqui é um sistema partida direta com reversão, que o professor passou aqui para os alunos, certo? Que utiliza aí dois contatores, relé térmico e o motor elétrico. Botoeira liga e desliga certinho, beleza? E você tem que fazer uma lista de material e fazer o preenchimento da APR. Então nós temos a nossa APR, né? Eu deixei aqui de você fazer a lista, né? Então repetindo. Inclusive de azete, contator 1, contator 2, relé térmico e motor elétrico e botoeira liga e desliga. Aqui está a APR, que é a nossa análise preliminar de risco, que envolve etapa, risco e controle. Também passei aqui para vocês aqui a nossa partida direta, né? Partida estrela triângulo, que é utilizado para reduzir aí a corrente de partida ou corrente de pico do motor, ok? Isso já são para motores com potência mais elevada, exemplo, 5 CV acima. Então aqui está a nossa lista de material, né? E também, né, a nossa APR, que é a análise preliminar de risco. Vou aguardar alguns minutinhos aí para você estar tirando a fotinha, desenvolvendo seu projeto e enviando para o professor Alan.
Então, aqui é a lista, né, de material e nossa APR, que é a análise preliminar de risco, ok? Dando continuidade nas atividades, nós temos agora aí, ó, sistema de partida compensadora, que também reduz a corrente de pico ou partida do motor, só que mantém o torque na ponta do eixo. Aqui nós temos aqui K1, K2 e K3, relé térmico, motor trifásico, botoeira ziga-design, temporizador timer on delay e sinalização. A priori vai entrar o K3 e o K2, depois sai e fica o K1, ok? E aqui está as nossas listas de material, que é a parte mais interessante para vocês. Então, na nossa lista de material, temos contator, 3 contatores, relé térmico, botoeira desliga, botoeira liga, temporizador on delay, autotransformador, lâmpada de sinalização LED na cor verde, ok? Temos tanto na cor verde como na cor vermelha. E temos nossa APR, que é a análise preliminar de riscos. Se você chegou por agora, nós temos aí, né, a nossa situação de aprendizagem 2, atividade 2, que você envia aí para o professor Alain, tá realizando a correção. Então, enquanto você tira a fotinha aí, o professor Alan vai explicando para vocês que essa matéria ela é de suma importância, que é utilizada aí para você que vai trabalhar na área de instalação e manutenção elétrica industrial. Na indústria nós temos aí, né, equipamentos como contator tripolar, né, que é utilizado para ligar e desligar aí nossos motores elétricos. Você imagina que nós temos aí no contator contatos principais e contatos auxiliares. Contatos principais é onde passa o maior valor de corrente e contatos auxiliares é onde passa menor valor de corrente, aproximadamente até 6 amperes. Aí o detalhe é o seguinte, você imagina que para ligar esse contator nós precisamos de botoeiras. Então por isso que nós temos uma botoeira liga na cor verde e uma botoeira desliga na cor vermelha, ok? Via de regra, nosso motor elétrico precisa de dispositivos de proteção. Esses dispositivos de proteção, nós utilizamos, por exemplo, o relé térmico ou o relé de sobrecarga, quando subir aí a temperatura do motor elétrico, tem que ter um dispositivo de proteção para desarmar, porque senão vai queimar o bobinamento dele interno, ok? Nós temos o disjuntor que protege o circuito contra um curto-circuito e uma possível sobrecarga. Nós temos também outro equipamento que não foi citado aí nessa atividade, que nós chamamos de relé falta de fase. O motor trifásico já fala, né? Trabalha com 3 fases. Então, faltou uma fase, o que que acontece? Ele pega aí, dá um problema lá no seu circuito.
até fazendo um efeito sonoro, ok? Aí o que que acontece? Você tem que utilizar aí, né, o nosso relé falta de fase. Falta uma fase, ele vai desarmar, protegendo o nosso motor elétrico, ok? E também complementando aí nosso circuito, nós temos aí lâmpadas de sinalização. Quando liga o motor, acende a lâmpada identificando aí que o motor está funcionando, ok? Dando continuidade aí nas nossas atividades, agora finalizando aqui, ó, nós temos, ó, nossa parte aí da nossa partida direta com frenagem, né? Onde nós trabalhamos aí com o sistema de frenagem do motor elétrico, ok? Neste caso, vai utilizar três contatores, K1, K2, K3. Só se tivesse mais um contator, K1, K2, K3 e K4. Aí nós temos o relé térmico, temos o transformador, temos a ponte retificadora, que vai passar de alternado para contínuo, e nós temos o motor elétrico trifásico, ok? Nessa lista de material, nós temos aqui também botoeira liga, botoeira desliga, tá? E neste caso não temos lâmpadas de sinalização, só K1, K2 e K3, né? Nós temos aqui no caso aqui o relé térmico, transformador e nossa ponte retificadora. Então, para desenvolver essa atividade, você vem aqui, faz a sua lista de material e depois passa aí, né, o preenchimento da APR, que é a análise preliminar de risco. Disponibilizei uma outra web aula gravada que eu ministraria para você. Ah, então, assim, tudo que eu já tenho gravado. Ou quando não aparecer nenhum colega aqui, né? Faz sentido eu ficar ministrando aula se tem ninguém aqui, né? Tendo em vista que eu tenho outros vídeos gravados com alunos participando e podem ser que surjam durante a apresentação. Então, se a gente já tem projetos industriais, tá? A web aula gravada nesse aqui, eu fiz uma introdução, eu fico disponibilizando sempre nessa unidade curricular. Aqui tem algumas dicas, né? As dicas das vocês e posteriormente a web aula gravada. Né? Então, aí disponível para vocês essas dicas. Essas dicas, ela é um suplemento, tá? Então, eu explico um pouco das características dos sistemas modernos e depois eu disponibilizo a web aula. Ela é bem legal, essa parte ainda os cálculos
Pessoal, então, finalizando já a nossa aula aí, né? Hoje foi passado para vocês aí um pouco do nosso conteúdo de instalação elétrica industrial, onde depois o professor Alan vai estar passando aí, né? Bem uma matéria mais básica aí, né? Sobre os componentes e dispositivos, vocês ir pegando, né? De passo a passo, ok? Certo? E dando exemplo também da área industrial, né? Que eu sou meio que chão de fábrica, né? Trabalhei bastante aí na fábrica e tô passando para vocês aí, vou estar passando para vocês aí, né? Sistemas industriais aí, né? Que nós utilizamos, materiais, componentes, né? E dispositivos. Neste caso aqui, nós trabalhamos com contator, com temporizador, com botoeira, com tudo, ok? Aí na outra aula eu vou estar passando esses itens para você. Na nossa aula de hoje também eu passei, além do conteúdo, eu passei um pouco sobre as nossas atividades. Aqui no caso nós vamos ter atividade um e atividade 2 que você vai poder estar enviando para o professor Alan. E o objetivo principal dessa matéria é que você comece a pegar aí, né, circuitos de força, comando, dispositivos como botoeiras, contatores, lâmpadas de sinalização, dispositivos de proteção, que é utilizado aí, né, na nossa indústria. Aí, outro detalhe é que se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário para o professor Alan que eu vou estar respondendo você, tá bom? Certo? E nós temos aí, né, o C aí, ela vai bem adiante, né? Certo? Nós estamos apenas iniciando aí a nossa matéria, né? Pessoal, eu agradeço a presença de todos, tá? Tenha um ótimo final de semana, fica com Deus e boa sorte.